Olha, outro vaso de vidro. É um presente de adulto. É por isso que é um pouquinho chato. Mas eu resolvi ver a primeira vez onde ela apareceu nos quadrinhos. E isso me levou numa ideia ainda melhor. Por que não fazer uma série disso? Então esse é o primeiro episódio da primeira série do canal, onde eu vou visitar o quadrinho com a primeira aparição de qualquer super-herói ou super-vilão das HQs. Então se você gostou da ideia, já deixa o like aí e se inscreve, porque tem muita chance da gente ler a primeira aparição do seu personagem preferido aqui no canal. Então sem mais delongas, vamos para X-Men número 4, de Stan Lee e Jack Kirby, com a primeira aparição da Feiticeira Escarlate e também da Irmandade de Mutantes. Nossa história começa na Sala de Perigo, com o Professor Xavier conduzindo o treinamento dos mutantes. E o primeiro da vez é o Fera, que nas primeiras edições não era um furry azul, e sim uma espécie de homem-gorila. Vou usar essa corda para pular o obstáculo à frente. Não, fui descuidado demais. Isso não é uma corda, é apenas uma tira de papel disfarçada. Lembre-se dessa lição, Hank McCoy. Não importa qual perigo você enfrenta, pense duas vezes antes de confiar em algum método repentino de fuga. Droga, eu preciso me pendurar naquela corda para escapar da morte, mas e se for outra maldita tira de papel? O segundo da vez é o Homem de Gelo. E cara, como essas botas dele me irritam. Tipo, ele consegue congelar o corpo todo, menos as botas. Ele tenta se exibir um pouco, mas acaba se ferrando. Eu tenho quase certeza que essa chapa aí causaria muito mais estrago que apenas derreter o gelo dele. Ufa, nada. Na hora certa. A sombra se move também. Depois de ser esculachado pelo Fera e pelo Anjo. Inclusive nesse quadrinho. Depois o Anjo se dispõe a passar pelo treinamento e tá, calma, eu sei que o vídeo era sobre a Feiticeira Escarlate, mas pô, ela apareceu numa história dos X-Men, eu não tenho culpa. E o Anjo se dispõe a fazer o treinamento, mas o Professor Xavier diz pro Anjo esperar a vez dele e parte para o treinamento da Garota Marvel. Sim, o nome de super-heroína da Jean Grey na época era Garota Marvel. Se algum dia você já se perguntou por que praticamente todos os X-Men usam o nome deles de super-herói, menos a Jean Grey, é porque o nome dela basicamente é uma bosta. Muito bem, Jean, agora vamos ao seu teste de hoje. Abra essa caixa com cuidado e remova seu conteúdo. Pode começar. E mano, adivinha o que tinha na caixa? É isso aí, um bolo. Um fucking bolo. Homem-Fera, seu desafio é passar por esses obstáculos. Homem de Gelo, seu desafio é passar por esses outros obstáculos. Mulher com telecinésia, abra a caixa e sirva o bolo. Porra! Inclusive o Professor Xavier diz que o bolo é porque eles começaram a ter aulas há 1 ano atrás. E continuam uns merda. E agora sim, finalmente a primeira aparição da Feiticeira Escarlate. Inclusive também a primeira aparição do Groxo, do Mercúrio e do Mestre Mental. Mas ninguém liga. Essa é a primeira versão da Irmandade de Mutantes. E eles já começam tretando. O Mestre Mental zoa o Groxo, aí a Wanda fica pistola com ele, aí ele é escroto com ela, aí ela fica ainda mais bolada, aí o Pietro fica bolado e desce a porrada nele. Bela equipe. Nessas primeiras páginas já dá pra notar algumas diferenças do que a gente conhece desses personagens. Por exemplo, na capa, o uniforme do Mercúrio é azul, como é de fato, né, como a gente conhece. Só que o uniforme dele aqui no quadrinho, por algum motivo, é verde. E o Groxo, bem, ele é bem horrível, ele é só horrível. Inclusive, nessa história, ele lembra muito o Gollum. A história corta novamente agora para apresentar o líder da Irmandade, o não tão imponente Magneto. Meus feixes magnéticos vão prendê-los nessa sala enquanto completo minha missão. Quem é esse, senhor? E que poder ele tem? Qual parte do feixes magnéticos você não entendeu? Ele, obviamente, é o magnético. Inclusive, se o nome dele fosse Magnético, em vez de Magneto, ele seria muito mais idiota. Depois disso, o Magneto rouba o navio e parte de volta para sua ilha. Ele se encontra com o Anjo, porque o Jack Kirby precisava encher linguiça, mas nenhum deles vê o outro, então isso aqui é completamente inútil. Depois o Anjo volta do seu voo e conta pro Professor Xavier sobre o navio, o que o deixa bem pensativo. O Magneto chega na ilha e o Groxo X9 conta que houve uma briga entre o Pietro e o Mestre Mental. O Magneto fica pistola, porque o Mestre Mental ficou pistola, ele desce pra dar uma bronca nos dois irmãos, e aqui nós temos uma primeira origem da Wanda, onde o Magneto conta que a feiticeira seria morta por aldeões supersticiosos, porém o Magneto apareceu bem na hora pra salvá-la. Curioso é que nessa história em nenhum momento cita que o Magneto é de fato pai dos dois, só conta que eles são irmãos e que o Magneto salvou a Wanda, e só. Depois ele dá mais um sermão de como ele é escroto e blá 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 blá. Corta pro Professor Xavier lendo um jornal onde conta que um país da América do Sul foi atacado por um único navio, e logo após isso ele reúne os X-Men. E então, na escola que abriga a equipe de adolescentes mais incomuns do mundo, um poderoso comando mental reverbera pelas salas e corredores. Garoto branco, garota branca ruiva, garoto branco loiro e outro garoto branco. É, realmente, super incomum. Os X-Men vão até o professor, mas ele pelo jeito se encontra desmaiado. Eles ficam preocupados, mas logo percebem que ele está se comunicando mentalmente com alguém. Devemos usar nossos poderes para
criar uma era de paz na Terra, lado a lado com os humanos comuns. Nunca! Os humanos devem ser nossos escravos. Eles não merecem compartilhar o domínio do mundo conosco. Você fez sua escolha. A partir de agora, somos inimigos mortais. Os X-Men irão detê-lo, Magneto. Será mutante contra mutante, até a morte se for preciso. Mas a humanidade será salva. Ei, peraí, no meu contrato não tinha nada disso de lutar até a morte. No contrato de vocês tinha? Eu vou embora. O professor alerta os X-Men sobre os planos do Magneto e a história volta pra ele de novo. Vocês tinham? Eu vou embora. O professor alerta os X-Men sobre os planos do Magneto e a história volta pra ele de novo. O Magneto usa os poderes do mestre mental para criar uma ilusão nas pessoas do país que ele está invadindo, para que acreditem que ele está sendo invadido por milhares de soldados, e em pouco tempo o Magneto assume o controle total do país, usando os soldados como seu exército de verdade, mesclado com as ilusões do mestre mental. O Magneto então percebe que os X-Men estão se aproximando porque ele sente as fortes ondas mentais do Xavier, o que mostra que nas primeiras edições o capacete do Magneto não servia pra porra nenhuma, já que o professor Xavier conseguia se comunicar com ele, e agora o Magneto está sendo incomodado pelas fortes ondas mentais do Xavier. Belo capacete. Os X-Men se preparam para invadir o castelo do Magneto com um plano super bem bolado, feito com uns desenhinhos, e o ataque começa a ser feito pelo Fera. É perda de tempo proteger Magneto, ninguém ousaria atacar nosso líder. Você está certo, todos tremem só de ouvir o nome dele. Porra, mas que belos soldados esses, hein? O maluco conquistou o país deles, não tem nem algumas horas, eles já estão lambendo bota. O Fera sobe na torre e consegue nocautear 2 soldados, mas recebe um contra-ataque do Groxo. Ele tenta subir de novo e atacar novamente, mas o mestre mental faz o Fera pensar que a parede se transformou em vidro, então ele despenca de lá. Depois é a vez do Anjo atacar. Ele não faz muita coisa, porque ter asas não é um poder muito ofensivo. Cuidado, ele jogou aquele fio de alta tensão em nossas armas. Eu só jogo fio de alta tensão, quem mata é Deus. Depois disso ele entra no castelo, mas é surpreendido pelo mutante mais rápido do mundo. E o Anjo se livra dele, fazendo com que o Pietro se arrebente na parede. O que esperar de um velocista que já morreu com um tiro, não é mesmo? E olha só, a Feiticeira Escarlate apareceu de novo. Até tinha esquecido que estava fazendo vídeo por causa dela. Ela tá aparecendo bem pouco, né? Uau, que gata. Se ela faz parte da Irmandade, eu também quero participar. Pô, professor, eu acho até legal esse negócio de salvar o mundo, mas pô, na Irmandade tem uma puta gata, então eu tô indo pra lá. É incrível, cara. Toda oportunidade que o Anjo tem de ser um merda, ele é um merda. E no fim a Wanda joga umas paradas em cima dele e ele é capturado. O Magneto comemora por um momento, mas logo ele é surpreendido pela rajada de energia do Ciclope. Que porra aconteceu com esses caras? Enfim, o Ciclope continua jogando suas rajadas pra lá e pra cá. Em momento nenhum o Magneto pensa em usar seus poderes pra, sei lá, fechar o visor do Ciclope, até que ele atinge o teto e derruba o gerador do castelo. E 1 milhão de volts de pura corrente elétrica são liberados no castelo, ameaçando todos dentro dele. Eu tenho quase certeza que isso